Nesse vídeo você vai conhecer esses 3 fones de ouvidos de marcas diferentes e entender as suas características para você decidir qual é o ideal para você. Raul, eu sou o professor Mauri e estou aqui nesse vídeo para te apresentar e fazer um comparativo e compartilhar a minha experiência com esses 3 fones de ouvido. Nós temos aqui o Philips SHB2505, o Basius W07 e o Samsung Galaxy Buds Plus. E se eu receber outros produtos para teste dessa categoria que vai acrescentar e deixar esse comparativo ainda melhor, nós vamos produzir um vídeo aqui no canal, então vou deixar um card. Se ele apareceu aqui para você agora, é porque o vídeo já está pronto, então você pode clicar. Vou começar esse comparativo já falando de preço, porque isso é importante para a gente entender as características de cada um dos produtos e poder fazer essa comparação. Nós temos aqui, né, o Galaxy Buds Plus, que ele foi lançado por R$1.000, mas você já encontra no momento de lançamento desse vídeo na faixa aí dos seus 850, né? O da Philips, você encontra ele aí até por R$270. Já o da Basius, né, o W07, ele tá custando na faixa de 380. Mas vai lembrar que esses preços são no momento de lançamento desse vídeo. Esse preço pode variar para cima, para baixo, de acordo com a economia, o dólar e a loucura do varejista ou até promoções. E para começar esse comparativo, vamos falar da base de carregamento, né? A base onde você coloca o fone de ouvido e recarrega a sua bateria. Isso é muito importante não só pelo design e ergonomia, mas também se ela facilita a sua vida. O da Basius tem um design bem ergonômico, fino, isso daqui é legal para carregar no bolso, né, junto com o celular, não incomoda. Se você tiver com chaves no bolso, apesar de poder riscar o produto, né, não te atrapalha no dia a dia. Uma das suas vantagens aqui em relação ao, por exemplo, da Philips, é que ele tem um carregador aqui, a entrada de carregamento pelo USB tipo C. Para mim isso é uma vantagem porque você já tem o cabo mais moderno. Como eu disse, né, o da Philips ele já tem um carregamento por micro USB, uma tecnologia mais antiga. Então, se você utiliza um aparelho com tipo C, você vai ter que carregar 2 cabos. Já o da Samsung, ele tem um outro diferencial. Além do carregamento por tipo C, ele tem o carregamento por indução, ou seja, só encostou na base carregadora, ele já está carregando a sua bateria. Isso, obviamente, já torna ele mais caro. Como eu disse, determinar o preço aqui foi importante desde o começo do vídeo. Todos eles têm LEDs de indicação, né, para você saber quanto tem de bateria ainda. O Basius mostra quanto que ele tem de bateria na própria base. O da Philips, a mesma coisa. Já o da Samsung mostra o quanto tem de bateria na base e nos fones de ouvido. Cada um mostra de um jeito diferente, mas é uma lógica que usando algumas vezes você já entende e se adapta. Ah, e uma coisa importante, né, antes da gente continuar o comparativo, a gente tem um vídeo específico para cada um desses fones aqui no canal, então obviamente eu não vou ficar dando muito detalhes, eu vou apenas apresentar o que cada um tem de diferencial em relação ao outro. Então se você quiser conhecer com mais detalhes, ver um review específico de cada um deles, vai aparecer também aqui nos cards para você dar uma olhada. E aí eu vou te falar qual das 3 caixinhas eu prefiro, e eu não vou levar em consideração somente o seu design ou funções, mas também o preço, tá? Eu me apego muito a preço, eu gosto muito de produtos que não necessariamente são os melhores, porque eles normalmente são os mais caros, eu sempre gosto de olhar para o custo-benefício, tá? Então, obviamente, o da Samsung ele tem mais funções, tem USB tipo C, ele carrega por indução, tem mais LEDs de indicação, mas ele também é o mais caro. Para mim, dos 3, em relação a custo-benefício, a melhor caixinha é da Basius. Agora, se você tem dinheiro infinito, não tem nem por que você assistir esse comparativo. Vai direto no melhor, no mais caro, que ele vai te trazer sempre mais funções, que nesse caso é o da Samsung. Tá bom. Vamos agora para design do fone de ouvido, né? Nós temos aqui 3 designs bem diferentes. Começando pelo da Basius, né? Ele tem um layout mais parecido com o que você vê nos fones da Apple, né? Com essa haste aqui onde fica armazenada a bateria. Confesso que esse design não me agrada tanto, eu não acho tão confortável, tão estiloso. Já o da Philips, né, tem um design que eu considero um pouco mais comum entre os fones de ouvido de entrada, né? Você vê muito aparelho, por exemplo, da Xiaomi que tem esse design aqui, né? Esse design é bem parecido. Ele tem essa hastezinha de silicone e tudo mais. Eu gosto bastante desse tipo de layout, eu acho que ele encaixa muito bem com a minha orelha, né? E além de tudo, ele fica discreto. Já o da Samsung, né, tem um layout bem específico da marca, né? Bem próprio. Isso também te traz alguns benefícios como ergonomia, né? Ele fica extremamente confortável na sua orelha e o encaixe dele é muito bom. Todos eles têm uma vedação
ótima. Tanto que o único que tem cancelamento de ruído é da Basius, apesar de que, até disse isso no review, eu não achei que ele é tão efetivo assim. O isolamento físico, né, a borrachinha dele lacra tão bem que eu acho que o cancelamento de ruído que colocaram nele não é tão efetivo. Então, todos eles têm uma vedação ótima. Mas na questão de usabilidade, você vai ter coisas específicas. Por exemplo, o Basius ele tem uma superfície sensível ao toque, mas ele reconhece apenas um tipo de toque, o toque duplo. Então, tudo que você vai fazer, na verdade, o que você consegue fazer é apenas fazendo esse toque duplo. Já o da Philips tem um botão físico, e isso traz mais funções para um aparelho de entrada, não é um aparelho que custa barato. Então, você consegue ter múltiplos toques, trazendo funções de atender chamada, desligar chamada, passar para música, voltar para música. Isso também traz um ponto muito positivo para esse aparelho que é bem barato. E nós temos o da Samsung, que tem uma superfície de toque, né? Ela é sensível, não é um botão físico, mas ela reconhece múltiplos toques. Isso também te traz diversas funções, como atender chamada, chamar assistente pessoal, cancelar chamada, aumentar volume de música. Então, o volume de funções que o Samsung tem é mais completo do que os outros dois. O Basius é o mais simples de todos. O único que você consegue, por exemplo, aumentar o volume da música, né, daquilo que você está ouvindo pelo fone, é o da Samsung, tá? O restante você vai conseguir fazer isso solicitando uma assistente de voz e pedir para ela o volume, ou fazer a mudança direto no celular. Agora, se for para escolher o meu predileto, né, aquele que atende todas as funções que me agradam, ou que é mais confortável, que veda bem, e no meu caso eu levo o preço em consideração, né, o custo-benefício. Para mim, o melhor é o da Philips, meu predileto. Apesar do Samsung ser mais confortável, ter mais funções, como eu disse, o preço impacta. Então, se você pode pagar mais, vai no da Samsung. Mas se você é aquele do custo-benefício, dos três, você vai ter aí um custo-benefício de verdade com o da Philips. Vamos agora para a qualidade de áudio. E aí, senhoras e senhores, infelizmente não tem o que ser feito. Se você gasta mais, você vai ter sim mais qualidade de áudio. E aí é até difícil fazer esse comparativo, né? O que nós temos na Samsung, que é o mais caro, é o som mais encorpado, é o som mais equilibrado, né? Então, os médios, os graves, os agudos, ele é mais harmonioso. Então, para você ouvir música, podcast, independente do que você está consumindo, ele vai te trazer uma referência melhor. O da Samsung, se você gosta de ouvir música com bastante grave, ele vai te trazer a melhor experiência, porque a Philips coloca esse grave mais pesado. Agora, o que tem a pior qualidade de áudio já é o Basius, né? Ele tem um agudo muito forte, isso me incomoda um pouquinho mais, ele não é tão equilibrado. Eu prefiro saturar mais, né? Eu prefiro que o grave seja mais forte do que o agudo. E aí eu não tenho muito o que discutir, aí eu vou levar em consideração o preço, eu prefiro pagar mais para ter uma qualidade de áudio melhor, e aí para mim a Samsung leva esse fone de ouvido desse tamanhozinho, traz uma qualidade de áudio que, me surpreendeu. E não é que eu quero ser chato em relação a isso, tá? Tá, eu posso ser um pouquinho mais chato porque eu trabalho com a produção de conteúdo, de áudio, de podcast há 13 anos. E aí o áudio é uma coisa extremamente importante para mim, então eu prefiro pagar um pouco mais. Não que os outros dois fones sejam ruins ou não vale a pena a compra, não é isso que eu tô dizendo. É que eu estou disposto a pagar mais para ter essa qualidade superior. Então fica aí a dica, dá uma olhada, né, no meu review desses dois produtos que já estão aqui no card para você. Você pode ouvir o Basius ou o da Philips e falar: nossa, o Mauri tá louco, nada a ver isso que ele tá falando, é ótimo esse áudio. Sim, mas isso é dentro da sua realidade, do seu comparativo. No meu comparativo, né, que eu utilizo outros fones de ouvido, o da Samsung teve o melhor desempenho. Então, às vezes, você está acostumado com aquele fone de R$10 que vende no trem. Isso daqui vai ser bem melhor, realmente. Então, fica aí da experiência de vida de cada um para poder fazer essa avaliação. Agora, em relação à qualidade do microfone, já que esses fones de ouvido você vai utilizar também para fazer chamadas, tá bom? Nos outros reviews eu fiz uma chamada telefônica para mostrar essa qualidade. Acho que vale até colocar aqui um do lado do outro, né? Fazer o comparativo dos três para vocês terem uma ideia. Nesse momento você está ouvindo o microfone aqui do estúdio, né? O microfone que eu estou utilizando para essa gravação. Mas agora eu vou trocar e vou colocar o áudio de uma ligação. Agora você está me ouvindo como se alguém que estivesse numa ligação comigo me ouviria. Estou gravando uma chamada que eu estou fazendo através dele, e aí você vai ter uma noção da qualidade do microfone, e de repente você consegue perceber esse metalizado que eu estou comentando contigo. Para vocês saberem como uma pessoa do outro lado da linha estaria me escutando.
E aí, o que você achou da qualidade do microfone? Lembrando que a gente está aqui num ambiente controlado, hein? Perceberam a diferença, né, de você ter mais microfones, por exemplo, no da Samsung em relação aos outros dois, né? O da Baseus tem aquele som um pouquinho mais enlatadinho. Então, tudo isso são coisas que você consegue superar, o que às vezes no dia a dia não vai fazer tanta diferença. Então, vale ficar aqui essa avaliação para você. Na questão de microfone, aí eu não vou abrir mão também do mais caro, porque como o áudio, né, é importante para mim, o microfone também né? Faz uma composição, faz um conjunto. Então, nesse quesito qualidade de áudio, a Samsung leva também. Agora não adianta você ter o melhor design, o melhor conforto, o melhor microfone, a melhor qualidade de áudio se a bateria do fone durar 20 segundos, né? Ela tem que ter uma autonomia que garanta você utilizar durante um dia todo. Os 3 fones vão fazer com que você consiga utilizar eles durante o dia todo, tá bom? Todos eles conseguem segurar pelo menos 12 horas de uso. Só que você pode ter um desempenho melhor gastando um pouquinho mais. Por exemplo, o da Philips é o que tem um pior desempenho, né? Pior acho que pode ser uma palavra pesada, né? Mas não tem o melhor desempenho, isso é verdade. Ele vai durar aí na média, né, considerando a bateria do fone mais a da caixinha aí, cerca de 12 horas. Se você for pro da Samsung, por exemplo, você consegue ter uma autonomia de mais de 20 horas, né? Então isso te traz um conforto, uma segurança muito maior. Sem contar que a Samsung, né, o carregamento da base para o fone é muito mais rápido, ele recarrega o seu fone de ouvido mais rápido, então você parou de usar, colocou na caixinha, quando você vai ver, seu fone já está 100% novamente. Isso é bem legal em relação à Samsung. E os outros dois demoram um pouquinho mais. Então, o da Philips é o que gasta mais bateria, né? Ou que tem menos autonomia. Depois é o da Baseus e em primeiro lugar acaba sendo da Samsung, lembrando que ele é mais caro. Para escolher o meu predileto em relação à bateria, e aí, isso não tem jeito, você precisa sim ter um bom desempenho de bateria, porque senão não faz sentido você carregar esse fone com você, senão vai com fone P2 mesmo, com fio mesmo, tem que ter bastante bateria, tem que fazer um bom uso de bateria, e aí a Samsung leva novamente o meu gosto. Mas não é só isso, eu preciso colocar alguns pontos de diferencial. Por exemplo, o fone da Baseus, ele tem uma certificação de proteção contra água e poeira, o IP55, o que te garante uma resistência a respingos, a suor, esse tipo de coisa. A Samsung, ela também tem essa proteção, só que eles não colocam, não divulgam dessa forma. Se eu não me engano, a proteção da Samsung é um IPX2, que é também para esse respingo, esse suor, para você fazer uma atividade física sem prejudicar o seu produto. Já a Philips não coloca nenhum tipo de certificação, ou pelo menos não declara isso. Como eu disse, dos 3, o da Baseus é o único que tem o cancelamento de ruído ativo, apesar de eu não ter sentido que ele funciona assim tão bem, mas de repente isso pode ser um diferencial para você. Mas também tem um outro diferencial em relação ao da Samsung que você precisa considerar, que é o seu aplicativo. A Samsung criou um aplicativo muito completo, tanto para Android quanto para iOS. Ele te mostra diversas funções que você pode fazer com seu fone de ouvido, configurações de qualidade de áudio. Isso realmente torna no produto um diferencial. Então, só para deixar claro, nem o da Baseus, nem o Philips tem um aplicativo próprio. Dentro de diferenciais ainda, preciso destacar uma função que 2 deles têm e um não, que é o sensor de proximidade. É um sensor que consegue identificar se você está com fone de ouvido na sua orelha ou não, Então isso te traz mais conforto, porque assim que ele identifica, ele te dá um aviso sonoro. E aí, esse é o caso da Samsung e o da Baseus. Ambos têm esse sensor de proximidade, já o da Philips não. Ainda falando sobre essa questão de colocar e tirar, Para que serve nesse sensor de proximidade? Por exemplo, o da Samsung. Quando você tira apenas um deles da orelha, ele continua reproduzindo aquilo que você está escutando, seja música, podcast e vídeo. Se você tira os 2, ele pausa automaticamente. Já o da Baseus, se você tira apenas um, ele vai pausar a música, o vídeo. O da Philips, ele não tem como identificar isso, então ele vai continuar reproduzindo. E se você, assim como eu, é preocupado com a garantia do seu produto, vou aqui já deixar claro, o da Samsung tem garantia de 12 meses, o da Philips também tem garantia nacional de 12 meses, já o da Baseus tem a garantia de 6 meses. E a sua venda é feita por uma loja oficial lá no Mercado Livre, tá? Então a garantia é com o fornecedor oficial lá da China,
só que só tem 6 meses de garantia. E eu acho que vale reforçar, tá? É a representação oficial da Basius no Brasil. Você pode até encontrar os produtos da Basius mais baratos em outras lojas, mas aí você não vai ter certeza se é um produto oficial e original, né? Pode ser um falsificado. Então fica a minha recomendação, compra na loja oficial, já que eles têm essa representação aqui no Brasil. Agora você deve estar se perguntando, pô, Maurinho, mas qual que é o de verdade seu predileto? Pelo amor de Deus, me conta aí, né? Vamos lá, eu vou fazer minha conclusão aqui pra vocês. Obviamente o Samsung, meu, é fenomenal. Ele acho que é o mais perfeito desse tipo de fone de ouvido que eu já testei dessa categoria. De verdade, ele é muito bom, mas ele é mais caro. Ele tem o seu preço por isso. Então, se você tem, meu, R$800, R$900, R$1.000 pra gastar num fone de ouvido, meu, vai de olho fechado nesse da Samsung, senão vai ter dor de cabeça. Mas se você, assim como eu, tem aquela grana mais curta, precisa buscar o custo-benefício, a melhor opção, desses três, o meu predileto, nesse caso, seria o da Philips. Por quê? Ele tem o botão físico que traz várias funções, então ele me traz mais independência pelo custo que ele tem, né? Então, e a qualidade de áudio, ela me agrada em relação ao grave, como eu disse, e tudo mais. Então, dos três, se eu tivesse pouca grana, o que eu iria seria aqui no da Philips. Agora, o da Basius, para quem eu recomendaria? Lembrando que isso é um meu comparativo, tá? Não estou desqualificando o produto. O da Basius eu recomendo para quem curte esse design. Ele é bem confortável, fica aquela haste, ele passa segurança, ele não me agrada tanto. Mas se você gosta desse tipo de design, procura um fone barato que tenha cancelamento de ruído, meu, Basius é a sua opção. Por exemplo, quando eu estava fazendo o review desses produtos, eu pedi pra galera que estava à minha volta, os amigos, testarem também, fazer os encaixes, né? E aí, para uma amiga minha, o da Basius foi extremamente confortável e o da Philips, meu, não encaixou de jeito nenhum. Então, como eu disse, varia de ouvido para ouvido, de pessoa para pessoa. Então, de verdade, não existe certo ou errado. Você tem que procurar o que é o ideal para você. Ficou com alguma dúvida em relação a esses fones? Deixa aqui nos comentários, a gente vai trocando aquela ideia. Se inscreve aqui no nosso canal, segue a gente também no Instagram e compartilha esse vídeo, dá aquele joinha, você pode ajudar outras pessoas mandando esse vídeo lá no WhatsApp da galera, beleza? Então até mais, Raul, tchau. Seguir a gente no Instagram. Oh, eu não consigo falar Instagram. Instagram.